Olá a todos e bem-vindos a mais um debate profundo. Hoje o tema é um que está moldando o nosso presente e futuro de maneiras incríveis. A inteligência artificial, ou IA. É isso mesmo. Vamos mergulhar em como IA está impactando tudo, desde o mercado de trabalho, especialmente para os jovens, até nossas relações sociais e até mesmo como pensamos. Nossa, é muita coisa. Então vamos começar com o impacto da IA no mundo do trabalho. Certo. Como essa tecnologia está mudando a forma como trabalhamos. Bem, um dos grandes pontos é a automação de tarefas repetitivas, como trabalhos de fábrica e entrada de dados. Certo. A IA está se tornando muito boa nisso e isso vai aumentar nos próximos anos. Então, o que isso significa para os trabalhadores? É inevitável que algumas profissões mais tradicionais diminuam com o tempo, mas, ao mesmo tempo, novas oportunidades surgirão em áreas que exigem habilidades mais específicas, como desenvolvimento de algoritmos e análise de dados avançada. Isso faz sentido. Para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, a adaptação e a busca por educação continuada são essenciais. Então, não é apenas uma questão de substituição de empregos, mas sim uma mudança no tipo de trabalho que será necessário. Exatamente. E além da automação, outra tendência importante é a colaboração entre humanos e IA. Interessante. Em muitas áreas, a IA atua como uma ferramenta poderosa para auxiliar os profissionais. Ela pode processar grandes quantidades de informações, identificar padrões complexos e ajudar na tomada de decisões mais assertivas. Isso é fascinante. Você pode dar alguns exemplos. Claro. Imagine um médico usando a IA para diagnosticar doenças com mais precisão ou um engenheiro usando o IA para projetar estruturas mais eficientes. Oh, uau. As possibilidades são infinitas. Parece que essa colaboração entre humanos e IA pode realmente revolucionar muitas áreas. Sim, mas também traz desafios. Como assim? Precisamos pensar em como as equipes vão se organizar quando a IA fizer parte do processo. Como garantir uma comunicação eficaz entre humanos e sistemas de IA e como lidar com as questões éticas que surgem. Questões éticas. Sim, por exemplo, quem é responsável quando um sistema de IA comete um erro? Como garantir que a IA seja usada de forma justa e transparente? São questões complexas que precisamos abordar. Sem dúvida. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre redes sociais. Como a IA está moldando a forma como nos conectamos online, especialmente entre os jovens? As redes sociais são um terreno fértil para a IA. Os algoritmos dessas plataformas são projetados para personalizar o conteúdo que vemos. E isso é bom ou ruim? Pode ser ambos. Por um lado, a personalização pode tornar a experiência online mais relevante e agradável. Certo. Mas, por outro lado, pode contribuir para o que chamamos de bolhas de filtro, onde só vemos informações que confirmam nossas próprias crenças e opiniões. As bolhas de filtro. Isso é preocupante. É sim. A IA, ao nos mostrar apenas o que achamos que queremos ver, pode nos isolar de diferentes perspectivas e intensificar a polarização. E como a IA está sendo usada para moderar o conteúdo nas redes sociais, combatendo o discurso de ódio e o cyberbullying? A IA pode ser usada para identificar padrões em textos e imagens que indiquem conteúdo problemático. Mas essa moderação automatizada tem seus desafios. Que tipo de desafios? A IA pode ter dificuldade em entender sarcasmo, humor e nuances culturais, o que pode levar à remoção de conteúdo legítimo ou à permanência de conteúdo ofensivo. Entendo. A moderação de conteúdo é um campo minado. Com certeza. Falando em desafios, um tema que gera muita discussão são os deepfakes. Sim, os deepfakes. Você pode explicar para os nossos ouvintes do que são deepfakes? Deepfakes são vídeos, áudios ou imagens que foram manipulados digitalmente usando IA para criar representações falsas, mas incrivelmente realistas. Então, basicamente, alguém pode usar a IA para fazer parecer que outra pessoa está dizendo ou fazendo algo que nunca disse ou fez. Exatamente. E por que os deepfakes são tão preocupantes? Porque eles minam a nossa confiança nas informações. Isso é assustador. Imagine um deepfake de um político dizendo algo controverso ou cometendo um crime. Nossa. Isso poderia ter consequências sérias para a democracia e para a sociedade como um todo. Sem dúvida. E voltando à personalização de conteúdo nas redes sociais, como essa coleta de dados para nos mostrar conteúdo relevante impacta a nossa privacidade? Para personalizar o conteúdo, as plataformas coletam uma quantidade enorme de dados sobre nós, como nossos gostos, interesses, localização, histórico de navegação. Nossa, eles sabem
tudo sobre nós. Basicamente, sim. E o que eles fazem com todos esses dados? Eles usam esses dados para criar um perfil detalhado de cada usuário. E para que serve esse perfil? Esse perfil pode ser usado para nos mostrar anúncios direcionados, mas também pode ser vendido para outras empresas. Então, as nossas informações pessoais estão sendo comercializadas. Sim, e isso levanta sérias questões sobre a privacidade. Com certeza. E sobre a moderação de conteúdo por IA, com suas limitações, nos faz pensar sobre a necessidade de supervisão humana. Sim, a EA pode processar grandes quantidades de dados, mas o julgamento humano ainda é fundamental para garantir a justiça e a precisão. Exatamente. Agora, vamos falar sobre como a EA está afetando a nossa própria capacidade de pensar. Esse é um ponto crucial. Como assim? A facilidade de acesso à informação e a dependência de algoritmos para nos fornecer respostas rápidas podem nos tornar menos propensos a pensar criticamente e a questionar as informações que recebemos. É como se estivéssemos terceirizando nosso pensamento para as máquinas. E, em certa medida, sim. E quais são as implicações disso para os jovens que estão crescendo nesse mundo digital? Para os jovens, é fundamental desenvolver habilidades de pensamento crítico, alfabetização midiática e aprender a filtrar as informações que recebem. Eles precisam ser mais do que apenas consumidores passivos de tecnologia. Exatamente. Eles precisam ser criadores, inovadores e pensadores críticos. Concordo plenamente. E no contexto dos deepfakes, precisamos educar os jovens sobre como identificá-los e como se proteger da desinformação. A educação é a chave. Sem dúvida. Precisamos ensinar os jovens a serem céticos, a verificar as fontes de informação e a não acreditar em tudo que vem online. E como podemos garantir que as leis estejam atualizadas para lidar com os desafios da EA, como os deepfakes? É um desafio constante. A tecnologia evolui rapidamente e as leis precisam acompanhar esse ritmo. Precisamos de leis que protejam a privacidade, combatam a desinformação e responsabilizem aqueles que usam a IA de forma maliciosa. É uma tarefa complexa, mas essencial. Com certeza. Para finalizarmos o nosso debate, podemos concluir que a IA é uma força poderosa que está moldando o nosso mundo de maneiras profundas. Sem dúvida. Ela apresenta oportunidades incríveis, mas também desafios complexos. É fundamental que estejamos preparados para lidar com ambos. A mensagem final que gostaríamos de deixar para os nossos ouvintes é: mantenham-se informados, sejam críticos, questionem tudo e usem a IA com responsabilidade. E nunca parem de aprender. A IA está em constante evolução e nós também precisamos evoluir com ela. Obrigado pela conversa. Foi um prazer. Agradecemos a todos por ouvirem. Até a próxima!